Bento Rodrigues já é uma realidade. O novo distrito foi planejado junto com os moradores e cada vez mais as pessoas estão se apropriando do seu novo espaço, do seu novo lar. As primeiras famílias já receberam suas casas novas e planejam a mudança com total apoio da Fundação Renova. Enquanto isso, os moradores estão se encontrando em rodas de viola, missas, festas tradicionais ou aproveitando para tomar um café na Mercearia Barbosas, que está de portas abertas. As obras de infraestrutura foram concluídas e o restante dos trabalhos segue avançando, como paisagismo, sinalização, 2 igrejas e a Associação de Hortifruti Grangeiros. E sabe o que já está prontinho no novo distrito, Totó? A Unidade Básica de Saúde, Fernanda. A Unidade Básica de Saúde e Serviços, a Escola Municipal, a Estação de Tratamento de Água e Esgoto, 2 praças e o Templo da Assembleia de Deus, além de 121 imóveis particulares com obras concluídas. Bom, tem bastante coisa acontecendo em Bento Rodrigues para receber as famílias, viu? Se você quer ficar por dentro de todas as entregas da Fundação Renova, acesse o site fundacãorenova.org/Bento Rodrigues. De volta com o Radiocast SA98, a sua rede do bem. Para você que está sintonizado no rádio, nós estamos na 98.3. Hoje é dia de coluna de Outro Mundo com o ufólogo Paulo Werner, que trouxe também o Albert novamente. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos novamente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Antônio. Eu adoro que fica olhando um pro outro, para ver quem vai cumprimentar primeiro. Eu deixei ele primeiro. Eu deixo ele ir, mas ele não vai, aí eu tenho que... A última vez fui eu, então... Ai, gente, antes da gente entrar no assunto de hoje, interessantíssimo como todos os outros, né? Que é a NASA e os OVNIs. Eu quero aqui deixar meu agradecimento público aqui para Paulo Werner. Nós já falamos, né, gente? Paulo Werner faz de um tudo aqui nessa vida. Ele é escultor, ele é jornalista, escritor, famoso polivalente, ilustrador. Então, olha que legal. Ele está lançando A Terra de Lund, é um livro infantil, A Pedra do Espaço, que tem... Ô, Paulo, conta só um pouquinho pra gente sobre esse livro aqui, porque eu achei interessantíssimo. As ilustrações também são suas? Tudo. Texto. O texto e as ilustrações. Sim. E a diagramação, tudo. Cara, sensacional. Na realidade, esse livro foi lançado em 2014. 2014, né? Tá, pra mim você tá lançando agora, Paulo. Tô lançando agora pra você. Você tá lançando pra mim ele agora. 2014 eu não te conhecia. E justamente. Mas agora nós vamos ter uma exposição que começa dia 15 agora no Shopping Monte Carmo, né? E lá vai ter o livro à venda. E também quem quiser me conhecer, né? Porque muita gente que está acompanhando aqui o programa fica me mandando mensagens, né? Querendo... Que mora aqui em Belo Horizonte, né? Legal essa interação com o público, né? Mas só resumindo o livro, conta a história de um planeta que está passando por uma grave crise ambiental. A água está acabando, o ar está poluído e a única maneira de salvar esse planeta é um mineral que é só encontrado aqui na Terra, que vai alimentar uma máquina criada por um cientista lá do planeta Zargon. E eles vêm aqui na Terra buscar esse mineral. Só que essa história se passa há 11 mil anos atrás. E quando eles chegam aqui, os seres alienígenas, né, eles encontram um povo que vivia em Lagoa Santa, né, o povo da Luzia, né? E aí, juntamente com esse povo pré-histórico, juntamente com os aliens, eles se unem atrás dessa pedra para salvar o planeta. E dentro da história eu falo sobre o meio ambiente, sobre a preservação de cavernas, né, sobre arqueologia, paleontologia, ou seja, a história, ela ensina muita coisa e fala basicamente sobre a preservação do meio ambiente. Ah, Paula, arrasou demais, adorei. Vamos lá, então. Vamos para o nosso tema de hoje, OVNIs e a NASA. Essa eterna relação de amor e ódio. Na realidade é o seguinte, Fernanda, essa semana agora, né, que foi a última quarta-feira, a NASA reuniu os 16 cientistas, né, que fazem parte do comitê de estudos, que são cientistas de várias áreas, que vão analisar durante algum tempo, acho que está programado para mês que vem, eles apresentarem um relatório, vários registros que chegam até a agência sobre fenômenos que agora eles chamam de UAPs. Eles, em vez de ser objetos voadores não identificados, eles agora denominaram fenômenos aéreos não identificados. Por quê?
porque eles querem classificar, por exemplo, relâmpagos, algum fenômeno atmosférico, como também elemento de confusão Tá. com relação ao fenômeno, né? E aí o pessoal mandou vários e-mails perguntando se a revista vai fazer algum artigo, vídeo, né? Mas o que acontece? Esse pronunciamento, a gente, né, a Rafaela Oliveira, que é do Ceará, que é consultora da revista, ela que fez o artigo, que inclusive está no link da coluna do site da 98, né? Vale a pena ler. O que a NASA basicamente falou nessa declaração pública, que é histórica, né? Porque a NASA nunca se envolveu com o fenômeno OVNI, nunca, né, de forma oficial. O que a NASA praticamente falou é aquilo que nós, ufólogos, né, o Alberto Francisco do Carmo, o Úvio, já vem falando há décadas, não foi novidade alguma. Por exemplo, uma coisa que a NASA falou, que os relatos, né, que chegam sobre observação de objetos não são confiáveis, porque não existe um formulário técnico para coleta desses dados. Só que isso é mentira, porque o próprio governo americano já criou vários comitês de pesquisa, o próprio Pentágono tem comitês que pesquisam os objetos, né? Já foram criados vários departamentos de estudo sobre o fenômeno no próprio governo americano, aqui também no Brasil, né? Vou até pedir para o Elcio colocar aí na tela as imagens 1, 2 e 3, né? Que ilustra aí tá vendo ali é a foto do pessoal reunido na reunião que houve quarta-feira, né? Que reúne vários cientistas, né? Interessante que eles colocaram o seguinte, Fernando, que a NASA analisou 800 casos, né? 800 relatos, e desses 800, 4 a 5% são considerados anômalos, ou seja, não tem uma explicação científica do que realmente é. Se a gente voltar na literatura ufológica, lá na década de 50, né, de 60, 70, é justamente o que a ufologia sempre falou. Nós sempre falamos que praticamente 5 ou 4% dos fenômenos relatados, né, eles não têm uma explicação científica, né? O restante, 96%, 95%, tem uma explicação, né? São aviões, às vezes balões, meteorológica e toda essa novela, né? E uma outra coisa que a NASA falou que é interessante, satélite, é que essa imagem aí é posterior. Eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Que os relatos de pilotos, né? A NASA quer incentivar os pilotos que observam objetos voadores não identificados a via público e relatar. O problema aqui, né, Albert, que a própria legislação que é imposta aos pilotos faz com que eles não relatem. Por exemplo, até pouco tempo atrás, se um piloto da TAM, da Latam, qualquer observasse um objeto voador não identificado e chegasse no solo e reportasse isso, ele ficava afastado. Quantos meses, Albert? Era suspensão de 3 a 6 meses e até a cassação do brevet, né? Então, aí, o que aconteceu? Por isso quê, gente? É porque o piloto era afastado, porque aí a Força Aérea Brasileira entrava para poder, né? E tinha uma coisa também que as empresas aéreas falavam, por exemplo, no caso do piloto Gerson Marcel de Brito, ele confessou para o Úvio, né? E eu estava até do lado do Úvio nesse telefonema, o Gerson Marcel de Brito falou assim, olha, um dos maiores erros que eu cometi foi não ter pensado, quando eu falei que tinha um disco voador lá fora, que a VASP, né, a antiga VASP, né, estaria com um piloto que vê disco voador, né, no controle da aeronave. Muita gente ia perder a vontade, até os concorrentes. E qual que é né? esse caso? Esse é o caso Gerson Marcel de Brito, que ele esteve voando. Caso VASP, né? O caso VASP, ele veio de Fortaleza para o Rio e fazia 90 graus em cima de Belo Horizonte, para direcionar para o Rio. E esse objeto veio seguindo ele. E ele, num determinado ponto, ele falou assim, senhores, dirija o lado esquerdo da aeronave que os senhores vão ver um disco voador. E tinha ali dentro daquela aeronave o Dom Aloysio Loscheider, que se omitiu de ver o disco voador. Não, eu estou cansado, deixa o disco voador lá fora. Foi isso que ele falou para não ter que explicar, entendeu? Eles já têm um conchavo, o Paulo está falando isso aqui, mas isso aí eles já têm um conchavo, eles já têm uma coisa que induz a não dar
vamos dizer, informações de órgãos oficiais e de religiosos por aí afora. Mas continua lá, Paulo. Mas isso também, se eu for pensar bem, tem um pouco de sentido, porque não é todo mundo que acredita... tem gente que acredita em terra plana, né, gente? Não é todo mundo que acredita em tudo na vida. Então, assim, se você pega um piloto de avião e que, estou dizendo pensando comercialmente, tá? Exatamente. Em que você leva pessoas de todas as crenças. E tá tudo certo. Se você pega um piloto e fala que ele viu um disco voador e a empresa confirma isso, muita gente não vai andar naquela empresa, né? Mas o relato... mas podia ter um procedimento assim. O piloto observou alguma coisa. Ele chegava e relatava para a empresa relatava... Ficaria restrito. O público mas sem afastamento, né? Então, isso inibia. Quando o piloto, às vezes, vê alguma coisa... Tanto é que no filme Contatos Imediatos... tem um relato da torre de controle com o piloto, que ele fala pro cara, tipo, esquecer, não, esquece que você viu isso, né? Já justamente para inibir. Pergunta assim, você quer relatar isso? E agora vem a NASA. Olha pro outro e fala, não, a NASA vem agora querer falar assim, olha, nós temos que tirar esse preconceito de quem diz que vê. Ou seja, esse preconceito foi criado justamente por eles, né? Pelo sistema. Aí vem aquela pergunta, se não existe, por que esconde? Por exemplo, há pouco tempo atrás, né, o diretor, o presidente, né, do Observatório de Astronomia de Harvard, ele disse que no nosso sistema solar haveria naves mães liberando naves menores para vir até a Terra. Ou seja, foi preciso o presidente do Observatório de Astronomia de Harvard falar isso para que a comunidade científica falasse, opa, peraí, mas quem está falando isso é o presidente do Observatório de Astronomia. Não é qualquer um. Recentemente saiu uma notícia na CNN, né, dizendo que os extraterrestres teriam marcado um dia e uma hora para... Eu falei, gente, sabe, isso aí é brincar com a inteligência da gente. Você sabe por quê? Porque extraterrestre marcar dia e hora para chegar é uma estupidez. Primeiro que se vocês viram aquele filme O Dia que a Terra Parou, de 1952, vocês vão ver claramente ali que ele não pode ser feito dessa forma. Aquilo não é marcar para descer nos Estados Unidos, na Rússia, na China, no Japão, não. Aquilo tem que ser feito na ONU, onde a maioria dos países estão reunidos, entendendo? E para ali tocar informações, ali sim dizer alguma coisa. Agora, pelo que eu vejo, o quadro que eu pesquiso, o Paulo pesquisa, está longe de acontecer, está mais fácil nascer cabelo na minha cabeça. Não é ficar pedindo autorização à Prefeitura de Belo Horizonte para descer nave na Praça 7, não, né, Albert? Tem um camarada que anda fazendo isso muito aí, eu já falei com ele, você vai ser preso uma hora, cara. Ele vive fazendo isso, gente, pedindo autorização para a Prefeitura para descer uma nave lá na Praça 7. Mas tem um caso na ufologia que aconteceu. Sabe? Isso foi em Macaé, no Rio de Janeiro, foi Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, né? O sujeito falou que ia descer, os jupiterianos iam descer ali. Veja, gente, tudo quanto é parte do mundo. O Fantástico noticiou isso, sabe? E foi aglomerando gente. Os emissores ficaram lá transmitindo ao vivo. Eu me lembro como se fosse eu já estava sintonizado na Rádio Globo, 5h20 da manhã, no horário marcado, né? Quando entrou em caráter extraordinário, o Globo no ar, disco voador não desce em Casimiro de Abreu. Aquilo foi um balde de água fria em todos os ufólogos sérios e a ufologia. É isso. Já aconteceu aqui. E outra coisa, só para terminar, fechar rapidinho, esse camarada chamava Edilson Barbosa. E ele falou a mim isso aí. Falou assim, óbvio, não sei por que eles fizeram isso comigo. Eu parei para pensar que o Uvo era psicólogo e falou assim, ou esse cara é doido ou ele está com a razão. Ele está sendo enganado de alguma forma. Entendeu? Entendi. Então, é isso. O caso que o Albert e o Paulo disseram aqui, lá em Casimiro de Abreu, reuniu 10 mil pessoas aguardando. Isso em 1980, 8 de março de 1980, esperando os jupiterianos inteira e todo mundo lá acompanhando. Mas pouca gente sabe que ele fez isso aqui em Nova Lima. É mesmo? O mesmo cara? Mesmo cara. Os jupiterianos falaram da mesma coisa, só que estava um dia assim, final de... Era 5h20 da tarde, esse Casimiro de Abreu marcou 5h20 da manhã. Estava um dia chuvoso, tá entendendo? Frio, aquela região de Nova Lima, ele faz um friozinho no mês de junho, julho, né? Então ele fez isso ali também, e fez em Sorocaba, São Paulo.
Meu Deus, mas ele insistiu. Se um jupiteriano aparece pra mim depois desse vexame, eu falo, vou dar uma banana pro jupiteriano e falar, meu filho... Júpiter é um planeta gasoso, né? Não sei o que quer descer, desce. Não conte comigo. Uma turnê intergaláctica com os jupiterianos. Coitado, fica avisando pro cara, avisa lá que nós vamos descer e não descer. Eu mandava esse jupiteriano pra pouquinho dos infernos. Veio o pavão inteiro. O interessante, Fernando, que a gente que faz uma pesquisa séria, se a gente chegar na prefeitura e falar, olha, nós queremos fazer aqui um evento para trazer cientistas, a gente não é nem recebido. Agora chega essas pessoas e tem tapete vermelho, né? Infelizmente. Esses casos pregam mais do que... Ó, daqui a pouquinho a gente volta. Ainda tem muito caso hoje sério pra gente contar aqui. Não é nem o caso do jupiteriano descendo em Sorocaba e nem o que ia descer lá, pedir autorização para descer na Praça 7. A gente está falando sobre a relação dos OVNIs com a NASA. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora dá para descer no aeroporto Carlos Prates, tá ocioso. Vamos aproveitar enquanto não vira bairro, centro comercial. Ainda fica a chance aí, fica a dica aí. Fica a dica para os jupiterianos. Radiocast. Siga as redes sociais da 98. Fique por dentro das últimas de todos os assuntos. Acompanhe os melhores momentos da programação e o que rola nos bastidores. Rede 98 Oficial no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok. Quer ver como você vive apostando? Olha lá, ó. Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Ô, Jonas, por que você tá com a câmera fechada? Manda real, Jonas. Ele já sabe, cara. Mal aí, doutora. O que vai ser, hein? Eu acho que vai ser Enzo. Valentina. Não falei? A gente vive apostando. E na Estrela Bet, jogou, brilhou. Confia. A REP decidiu realizar o sorteio de um transatlântico pela costa brasileira com tudo pago e com direito a um acompanhante. É isso mesmo. Imagina só você ir de bobeira dentro de um transatlântico desse, curtindo um passeio ao lado da sua pessoa favorita. É show demais, é ou não é? Então, para participar é muito fácil. Basta você cadastrar no site da rapmove.com como passageiro. E aí seguir o Instagram oficial da Rap, @RapMoveBrasil. Marcar 3 amigos lá no post oficial do sorteio que está fixado no perfil da Rap. Bora lá e boa sorte! Chegaram as caixas e quadros de sobrepor da Crona. Agora você pode aplicar sobre paredes de alvenaria, drywall, madeira e container. A mesma qualidade e as mesmas funcionalidades que já tinha na versão de embutir. Assim você tem mais opções para organizar e distribuir a fiação e o cabeamento do seu projeto. São produtos que não propagam chamas, fáceis de instalar e de limpar, e com muito espaço interno. Os quadros de distribuição oferecem a opção com ou sem barramento. São compatíveis com disjuntores DIN e NEMA, e o barramento pode ser fixado nos 4 lados do quadro. O sistema de trilho é por simples encaixe, a tampa é reversível e abre 180 graus para os 2 lados. Os quadros sistema VDI também têm tampa reversível com abertura 180 graus e já vem com suporte RJ. As caixas de passagem elétrica permitem organizar e encaminhar a fiação com mais espaço interno e são de fácil instalação e limpeza. Novos quadros de distribuição, quadros sistema VDI e caixas de passagem elétrica de sobrepor. Mais um show de confiança, segurança e tecnologia da Crona. Uma linha completa para quem é completamente ligado em qualidade. A Crona é show.
Rede 98, Radiocast. Dia dos Namorados com smartphone em dobro na Claro, na Estrela Bet, suas apostas brilham de verdade. Acesse estrelabet.com e Estrela Bet jogou, brilhou. As nossas crianças precisam crescer. Por isso, a gente precisa falar muito sobre segurança nas escolas. Um tema super importante. Tão importante que o governo de Minas criou várias ações preventivas. Mais de 10 mil escolas já receberam a visita de policiais militares. E a patrulha escolar foi reforçada com a entrega de centenas de novas viaturas. E a gente pode fazer a nossa parte. Vamos ensinar as nossas crianças que bullying é inaceitável. E viu atitudes suspeitas nas escolas? Você pode denunciar. Ligue para o Disque 181. Disque 181. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Nada mais seguro do que rodar com a CNH em dia. Se você levou multa injustamente e sua carteira está com excesso de pontos, entre em contato com a Facilita Brasil. Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil protocolo recurso sem complicação. Protocolo e ainda parcela tudo em até 12 vezes para você. Envie um WhatsApp para 994525005. Não perca a sua carteira, fale com a Facilita Brasil. 994525005 ou acesse facilitabrasil.com. De volta com a Radiocast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos na 98.3. Hoje é dia de coluna de Outro Mundo. Estamos conversando com os ufólogos Paulo Werner e Albert, que estão nos contando sobre a NASA e os OVNIs. Recapitulando, essa semana a NASA fez um comunicado, reuniu vários cientistas do mundo inteiro para dizer e classificar aí o que pode ser objeto não identificado, o que não pode. E todos esses objetos aí que descobriram no mundo, pelo menos uns 5% aí, a galera não sabe do que se trata. É mais ou menos isso. Continuando o assunto aqui. Eu vou fazer só uma coisa antes do Paulo continuar. Um adendo. É porque eu me lembro que em 1980, quando teve o primeiro Congresso Internacional de Ufologia aqui no Brasil, feito pelo General Shoa, o Heineck teve e ainda falou, e foi claro, falou isso para todo mundo ouvir isso em alto e bom som. Quando vocês ouvirem uma notícia que a NASA tem, a NASA falou, a NASA pode desacreditar que é mentira. A NASA não tem nada. O que está escondido nos quartéis e nas coisas da Força Aérea Americana, da Força Aérea da Marinha, enfim. Mas NASA não, a NASA não mexe com isso. O interessante desse pronunciamento da NASA... Só antes da gente entrar, o Elcio está aqui me falando que tem um ouvinte que mandou uma coordenada para... Davi Games encaminhou, mandou pelo YouTube, através do YouTube. É de uma imagem, né? Do Google Maps, né? E aí o Elson fez essa coordenada, resultou nessa imagem aí. Que imagem que é essa? O que é isso? Olha, eu já vi algumas imagens assim, mas é complicado, né? Pelo ângulo, né? Parece o quê? Parece um lago no meio do deserto ali, um barco. É porque isso é muito... Essas imagens, elas confundem muito, né? Até quando a gente vai procurar uma imagem no Google Maps de prédios, alguma coisa assim, é bem diferente. Isso aí, infelizmente, não tem como fazer aqui uma avaliação de imediato. Depois a gente pode dar uma olhada nisso. Aliás, a ufologia é a única coisa no mundo que você pode falar com a imagem não vale mais que 1000 palavras. Mas olha para você ver, com relação a esse pronunciamento da NASA, Fernando, por exemplo, falaram sobre sprites, né, que são relâmpagos de alta atmosfera, que também são detectados em radar, e que seriam a causa de muitas observações de OVNIs, né? Mas eu acho isso um pouco furado, porque as observações de objetos voadores, elas não são de 1 segundo, 2 segundos, né? Como são os sprites, né? E outra coisa que as pessoas têm que entender é que astrônomo nenhum, ele é credenciado a pesquisar sobre ufologia, no sentido de que a astronomia, ela se atém àquilo que está fora da atmosfera. Né? O campo de estudo dela é o que está fora da atmosfera. Obviamente, há campos da astronomia que pesquisa, né, sobre os seres, né, os extremófilos que vivem na Terra, a exobiologia, a astrobiologia.
Mas o que é o fenômeno OVNI? O fenômeno OVNI é um fenômeno de baixa altitude. É um objeto voador não identificado. Né? Então, aí o pessoal fala, mas pelos telescópios eles não conseguem observar nada. Obviamente que não. Primeiro porque os telescópios, eles são calibrados, né, para uma determinada faixa. Mesmo se um OVNI passar ali na frente, eles não vão observar nada. Né? E também vale para os outros equipamentos. Né? Tanto é que aqueles balões que foram derrubados pelo NORAD, eles passaram desapercebidos justamente porque os radares não estavam calibrados para detectar aquele tipo de objeto. Né? Então, assim, é muita presunção da NASA querer imputar que os objetos voadores sejam fenômenos atmosféricos desconhecidos. Obviamente que há, sim, essa pequena porcentagem. Mas ali na sequência tinha uma imagem que eu vou pedir para o Elcio colocar de novo, que é a número 3, que é o Antônio Faleiro, que é aqui de Passatempo. Ele fez parte do CIOANI, que foi um órgão criado pela Força Aérea Brasileira em 66, 77, né? 67 até 70. Serviço de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Ali é uma carteirinha do Faleiro. O que a Força Aérea fez? A Força Aérea credenciou, à época, ufólogos de várias partes do Brasil para serem informantes da Força Aérea. Ou seja, com essa carteirinha aí, ele tinha acesso a locais em que um civil normal não teria. Era só apresentar, que atrás ele fala, né, que ele teria livre acesso para fazer pesquisas. Então, ou seja, de forma científica, né, e bem estruturada, nós aqui no Brasil já pesquisamos a ufologia desde a década de 60. Né? Como vocês podem ver, de modo oficial, né? E tem outra imagem, a número 5, que eu pedi o Elcio para colocar, que é uma reportagem da Folha de São Paulo, falando sobre a noite oficial dos OVNIs, quando a Força Aérea registrou a presença de 21 objetos voadores não identificados, que ficaram, segundo a NASA, que são fenômenos efêmeros, eles ficaram praticamente de 8 da noite até 4 horas da manhã, dando baile nos caças da Força Aérea Brasileira. E esses objetos foram vistos por milhares de pessoas em solo. Conversando com o Tenente Kleber, posso citar o nome dele, que isso aí não vai fazer mais diferença, revirando até uma fonte minha aqui, que ele falou que aquilo eram coisas sólidas, faziam movimentos inteligentes, tá vendo? Então não tinha como ser algo de uma manifestação atmosférica comum. Aquilo ali realmente se tratava de um objeto voador não identificado. Para quem está nos ouvindo agora, pegou a história agora, só relembra rapidamente o que é essa noite dos A noite OVNIs. oficial dos OVNIs ocorreu em 19 de maio de 86, em que os radares, né, detectaram 21 objetos nos céus de São José dos Campos. São José dos Campos pegou o seguinte, o Sindacta 1, Sindacta 2 e os outros radares aqui de Minas Gerais, inclusive da Bahia, todos reportaram a mesma coisa. Agora, o que eu acho curioso é o seguinte, o fenômeno durou de 8 da noite até as 3, 4 horas da manhã. Então aí o que aconteceu? De imediato saíram 2 F-5, acho que do Rio de Janeiro, agora eu não vou lembrar certinho, né? F-5E, saiu da base de Santa Cruz. Para perseguir esses objetos. E depois saíram os Mirage da base de Anápolis, lá de Goiás. E esses 4 caças ficaram perseguindo. Inclusive um dos caças, ele travou a mira em um dos objetos para metralhar, porque ele não tinha míssil, né? Ele tinha uma metralhadora. Porque esses aviões eles não sobem com armamento, né? Porque o armamento é muito pesado. Então, somente quando há uma situação já programada, né? Então, assim, resumindo, a noite oficial foi muito mais do que isso, né? Mas seria isso. Foi a noite em que a Força Aérea... E depois, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, ele fez um pronunciamento juntamente com todos os pilotos para a imprensa, falando que realmente a Força Aérea tinha detectado 21 objetos. O Coronel Silva estava dentro do avião, ele viu a coisa, admitiu que era. Ele era presidente da Varig, né? Da Embraer. Da Embraer. E ele admitiu que era, mas depois desmentiu, porque você não devia ter falado isso. Mas sabe... Na hora que estava ocorrendo as perseguições, o Osírio Silva estava pilotando tipo um Tucano, né? Tucano. E ele era presidente da Embraer. Ele viu os objetos e reportou também
a torre, né, de controle. E ele estava acompanhado do avião, não estava sozinho não, viu? É. Agora, é igual eu te falo, né? Esses camaradas da NASA que inventaram esse nome, o APS, isso aí tinha uma melhor tradução para isso, que era União dos Patetas Americanos, entendeu? Porque esses camaradas vêm aqui para falar. Não, porque é o seguinte, eles tentaram falar assim, ó, vão tentar tirar... 6 é meia dúzia, que uma dúzia é 12. Já colocaram FANI, o APS agora... Cada hora eles mudam a nomenclatura para tentar desassociar a imagem da NASA. Paulo, o que com a significa palavra, o APS? Seria fenômenos anômalos voadores. Mas basicamente objeto isso. voador não identificado. Qual que seria a diferença? É porque a NASA não quer criar, que ela pesquisa OVNIs. Ela criou um termo, né, para designar. Mas acho que nessa altura do campeonato... Uma coisa, hein? Eles estão querendo esconder a narrativa não, a história dos pesquisadores, todos sérios que estiveram mundo afora, qual eu me incluo o Paulo, o Uve, essa turma toda, alguns já até faleceram, estão querendo jogar uma coberta em cima da gente para que o pessoal esqueça a gente. Não, na realidade, Fernando, eu já participei de vários debates ao vivo com físicos da UFMG e eu lembro muito bem as gozações, né? Eles ironizando. Então, o que eles ironizavam lá, hoje já está aí a NASA Por que falando. Que eles não fazem isso comigo? Porque E agora? Eu já sou mais duro que o Paulo. Eu não entro nessa conversa dele. Não, mas na época eu dei a resposta à altura, né? Mas o que acontece? Paulo, mas é porque você é uma pessoa muito educada e muito gentil. Não, mas sabe, eu não, tô mas italiano, tem como dar coice de forma educada, né? Tem. Não. Mas o que acontece? Nesse caso, não deixa parado. Você sabe por quê, Paulo? Você desculpa. Mas a nossa imagem está julgada nisso. Entendendo? Eu, por exemplo, quando você se presta a estudar uma coisa em que o pessoal vai te chamar de doido, de louco, esses caras não têm o que fazer, isso que eles falam, esses caras não têm o que fazer, tanta coisa importante para fazer na vida, esses caras correndo atrás de disco voador. Então eu pergunto para eles, você conhece a verdade sobre o fenômeno? Você saberia me dizer o que implica um choque de civilizações? Então é nessa hora que esses caras calam a boca e falam assim, a lagartixa que está ali na parede, eles já começam. Mas, Fernando, só para encerrar, né, que o tempo está acabando, eu acho que essa reunião da NASA, talvez está vindo coisa maior por aí. Talvez até a declaração de vida fora da Terra, oficial, mas não vida inteligente, né? Uma vida em forma bacteriana, alguma coisa assim. Talvez seja isso, sabe? Eles estão preparando o terreno para vir uma coisa maior, né? E antes de encerrar, eu gostaria que o Elcio colocasse aí o cartaz do... Já fechou a data do nosso congresso, vai ser dia 20, 21 e 22 de outubro. Né? Então já estou recebendo mensagem do pessoal do Ceará, do Pará, já comprando passagem de avião. Vocês estão vendo, né? Para vir para cá. Então já fica... Se precisar chamar a polícia para levar vocês dois... Então é isso, o recado está dado. O recado está dado. Condução coercitiva, né, Fernando? Condução coercitiva. Aí. Então pronto, a gente vai anunciando aqui esse encontro já marcado em outubro. Não é isso? Isso. Já anunciando aqui 20, 21 e 22. Ao longo dos meses aqui no programa, tá bem? Falar nisso, só mais uma coisinha. Cadê o ETzinho verde que você ia colocar aí? Menino, eu esqueci. Ele foi abduzido. Eu esqueci. Foi abduzido. Vai ficar para terça-feira que vem, tá? Vai ficar para terça-feira que vem. É porque eu queria ter deixado aqui para não esquecer. Mas eu fiquei com dó de deixar aqui e quis levar para casa. Então eu levei para casa e esqueci. Então, mas agora a gente ia gostar e abduzir. Terça-feira eu trago. Um beijo pra vocês, muito obrigada. De nada, um abraço. Até semana que vem. Abraço. Bora, Tonton? Bora, Fernanda. Amanhã tem mais, 3 da tarde. Hein? Amanhã tem mais, 3 da tarde. Esperamos vocês. Um beijo pra toda a comunidade radioquestense. Obrigada pela companhia. Fique agora com o Ricardo Amado e toca pra Savassi. Rede 98 apresentou Radiocast. Eu sou o Leandro Bolina e tenho um recado importante para você que quer sair na frente no mercado de trabalho. Falamos sobre tecnologia, inovação, profissões do futuro e, claro, traz os melhores cursos para você ser um craque da indústria 4.0. Então, vem comigo! Bate Bola Senai. É aqui na programação da Rede 98. Bate Bola Senai. Se tem escola SESI e Senai, tem futuro.
Você que pratica o seu futebol toda semana. Você do tênis e do beach tênis, da turma da bike, da corrida. Você que é atleta amador e que precisa estar em forma para não se machucar. Você não precisa de academia. Você precisa é da Special One. Na Special One você tem tudo: avaliação biomecânica, treinamento